Oi pessoal, como vai? O objetivo dessa videoaula é apresentar para vocês alguns conceitos um pouco mais práticos sobre testes de software, especialmente testes unitários no ambiente Java e no ambiente .NET, testes de cobertura também em Java e também em .NET, e teste teste funcional. Aí independe da plataforma, já que o teste funcional manipula as interfaces do sistema. Bom, essa videoaula na realidade vai estar dividida em duas videoaulas. Uma onde eu vou mostrar e apresentar para vocês o ambiente Java, que é essa primeira, e a segunda mostrando o ambiente do Visual Studio, do .NET, que aí seria a segunda. O estudo de caso é o mesmo. Vou apresentar aqui para vocês. Eu estou com o Eclipse aberto, mas poderia ter feito isso no NetBeans. Independe aí do ambiente. Eu tenho aqui a classe aluno. Aluno tem matrícula, nome, frequência, nota 1, nota 2, nota final. Método construtor, um método setDados para fazer uma espécie de método set de todos, só para facilitar os testes. E tem o método calcular aprovação, além dos métodos aqui meus de getSet. O método calcular aprovação inicialmente calcula a média, né? Ele cria uma variável média e zera ela, verifica se a frequência é menor que 75, se for retorna falso, se não, faz o cálculo da média. Se essa média for menor que 13, ele é reprovado direto, se não, se a média for maior que 7, ele é aprovado direto, se não, se a média mais a nota final dividido por 2 menor que 5, aí ele é reprovado, aí ele tem uma prova final que foi feita, caso contrário, ele é aprovado, né? Se for maior ou igual a 5 aqui nesse caso. Bom, tanto no NetBeans quanto no Eclipse, eu sempre tenho esse pacote de código-fonte, que é o Source Code, né? E eu também tenho o pacote de testes que eu posso criar. Por default, o NetBeans ele já até cria no projeto padrão dele, por default. Então eu criei, e aí é uma técnica que eu sempre uso, para cada classe do meu modelo, onde existem os métodos a serem testados, especialmente para os testes unitários, eu crio aqui também uma classe específica para teste. Então se eu tenho a classe aluno, eu vou ter a classe teste aluno aqui desse lado. Essa classe teste aluno é a classe que faz a utilização, que faz a definição dos meus casos de teste. Nesse caso aqui eu estou utilizando o JUnit, né? Claro que eu tenho que fazer a importação do JUnit, né? Aqui no caso no Eclipse, eu tenho que clicar com o botão direito no projeto, propriedades, e eu tenho aqui Java Build Path e tenho Libraries. Observem que o JUnit 4.4 está associado aqui ao meu projeto. Daqui a pouco eu falo do EMA. O EMA é a ferramenta de teste de cobertura, né, para o Java, uma das mais utilizadas aí das que existem. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também. Mas observe que o EMA ele está aqui disponibilizado também em libraries no meu Java Build Path. Bom, aqui eu tenho uma classe que eu importo o JUnit Framework Test Case e a minha classe herda desse test case. Ao passo que eu tenho essa classe herdando desse test case, eu posso fazer uso de todos os métodos da classe test case, que aí eu vou precisar desses métodos para poder estar fazendo as minhas aferições dos meus testes. Bom, crio um objeto aluno, claro, eu estou referenciando o aluno aqui do código-fonte. Eu tenho um método específico chamado setup, que é protected void setup, aí que é protected porque eu estou herdando ele. E aí, o que é esse método setup? Eu tenho aqui os meus casos de teste, são 5 casos de teste. Claro, a complexidade ciclomática do método é 5, daqui a pouco eu falo sobre complexidade ciclomática. Sempre que esses métodos forem executar, antes da execução deles, executa o método setup. O que o método setup está fazendo? Simplesmente instanciando o objeto aluno. Então eu instancio o objeto aluno para poder usar ele aqui de baixo. É o que o método setup faz. Sempre que cada caso de teste for executado.
Eu tenho também um outro método, além do setup, que é o método teardown. Esse método teardown, diferentemente do método setup, que é executado antes de cada caso de teste, ele é executado depois da execução do caso de teste. Poderia utilizar para poder destruir algum objeto, alguma coisa assim. Aqui no caso eu não estou destruindo objeto porque o Java tem o garbage collector. Então não há muita necessidade disso e aí eu não estou fazendo uso do método teardown, que também deveria ser um método protected void teardown aqui, e aí executaria, e aí eu configuraria da forma que eu quisesse aqui. Bom, esse método que a gente vai testar chama-se calcular aprovação. Um método, pessoal, como inclusive a gente já até viu em sala de aula, ele possui complexidade ciclomática 5. Complexidade ciclomática é uma métrica criada por um camarada chamado McCabe, por isso que chama-se complexidade ciclomática de McCabe, e ela busca identificar a quantidade de caminhos que podem ser percorridos no algoritmo. Essa métrica é importante em teste de software porque ela vai determinar para mim a quantidade de casos de teste necessários para eu percorrer, necessários e mínimos, para eu percorrer 100% do meu algoritmo. E claro, eu vou poder determinar de forma acertada quais são os meus casos de teste. Tudo bem? Bom, mas fazer o cálculo da complexidade ciclomática na mão, como eu ensinei vocês fazerem, e até que não é tão complexo assim, mas tem que ter cuidado, né? É chato, demorado. Para isso existem alguns plugins que facilitam a sua vida. Um exemplo desses plugins é o plugin Metrics, que está na versão 1.3.6 no site metrics.sourceforge.net, que você faz download e ele te disponibiliza uma série de métricas de software. Uma dessas métricas é justamente a complexidade ciclomática de McCabe, né? Assim que você faz download, você vai ter esse pacote. Você vai abrir esse pacote zipado, update site 1.3.6.zip, e claro que é um plugin para o Eclipse, esse Metrics, por isso também que eu estou utilizando o Eclipse. Como que faz a instalação do Metrics, de qualquer tipo de plugin no Eclipse? Eu tenho esses diretórios features plugins. Se eu apresentar para vocês aqui no diretório que eu tenho o Eclipse salvo, eu tenho também features plugins. Simplesmente pego esse diretório, arrasto ele para cá e reinicio o Eclipse. Vai estar instalado o plugin. Não tem muito segredo não, ok? No Eclipse, para eu ativar o plugin, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em Window, aí eu venho em Show View, aí vou mostrar outro, aí aqui ó, aparece aqui Metrics, e eu quero ver o view do Metrics. Aqui tem outras formas de visualização. Por exemplo, o Metrics, além de mostrar uma série de métricas, que a gente vai falar sobre algumas delas aqui, ele também apresenta um gráfico de dependência entre as classes. Qual classe depende de qual classe, de forma visual, que é bem interessante. Bom, vou ativar o View aqui do Metrics. A próxima vez que eu abrir a minha função e executar ela, ele já vai calcular para mim uma quantidade de métricas aqui, ó, observem. Ó, quantidade de métodos override, quantidade de atributos. Por exemplo, nessa classe aluno tem 6 atributos. Quantidade de filhos, números de classes, quantidade de linhas de código fonte, números de métodos. Ali mostra a média, número máximo, enfim, profundidade, ou seja, uma série o número de parâmetros por método. Porque também é uma métrica importante isso, uma série de métricas envolvidas no software. Uma delas, olha só, McCabe Cyclomatic Complexity, ou seja, complexidade de McCabe. Eu abrindo aqui, olha só, calcular a aprovação, a métrica dele, 5, né? Complexidade ciclomática 5, ou seja, eu preciso de 5 casos de testes para poder cumprir 100% esse algoritmo. Perfeito. Esse plugin, pessoal, é uma mão na roda. Galera que desenvolve Java, esse plugin aqui para você saber se você está programando com um nível de dificuldade um pouco alto, saber se há como melhorar, porque dependendo da métrica, se os números forem muito altos,
vocês podem estar gerando um software que vai ter uma manutenção muito prejudicada. Então, te ajuda muito esse plugin. Esse plugin é muito interessante. E é muito simples de usar, só está pronto aqui, ó, ok? Bom, então a gente viu complexidade exclamática é 5. Eu venho aqui e crio meus casos de teste. Objeto, setDados. Aí é o método setDados aqui. Eu poderia estar usando o método getSet, mas para ficar uma linha só lá no caso de teste, eu preferi criar esse método setDados aqui, que é um setTodos aqui, ok? Mas claro, garantindo o encapsulamento do meu objeto. Então, instanciei um objeto chamado Paulo da Silva, matrícula 2, 33775. 75 é a frequência, 7 é a prova final, nota 1, 3, nota 2, 3. E mando calcular a aprovação. Aqui um dado interessante, pessoal, que é esse assert equals. Com base nesse caso de teste, o que é esperado? É esperado que o método calcular a aprovação retorne true, ou seja, ele foi aprovado. Então, eu falo para o meu método, eu falo para o meu caso de teste, olha só, você tem que ser verdadeiro. Se não for verdadeiro é porque tem algum erro que a gente vai poder descobrir, ok? Então, eu verifico qual é o tipo de resposta dele, que são os asserts. E aí eu tenho vários asserts. Esses assert equals eu posso testar com inteiros, com sharks, aí são os retornos dos métodos. Esses asserts vêm aqui da classe test case. E não é só esse assert equals que tem, ou seja, retorne o que eu espero. Aí você posso verificar com assert false, posso verificar um assert true, um assert not null, not same, que aí ele faz o teste de 2 objetos, assert same, um assert true, que eu já falei. Que faz a verificação. Eu poderia, em vez de estar utilizando um assert equals e fazendo o teste true, eu colocar um assert true imediatamente aqui. Tudo bem? O pessoal que quiser saber mais detalhes sobre como utilizar o JUnit, está disponibilizado para vocês no meu material um artigo que saiu na Engenharia de Software Magazine, uma série de revistas aí explicando a utilização passo a passo das ferramentas, ok? Não somente a JUnit. A NUnit para o .NET tem também artigo, CSUnit também tem artigo, a NCover, que é de cobertura, da utilização da ferramenta EMA, está tudo disponibilizado para vocês. Tudo bem? Leiam o último trabalho que já está disponível no Pandora também para vocês, vai depender dessa leitura. E na prova, certamente, eu vou cobrar algo assim. Claro que não em código-fonte, mas eu posso disponibilizar um código-fonte para vocês. Tudo bem? Bom, teste de aprovação 2, que aqui eu estou testando se ele for reprovado por frequência. Então, ó, false, ok? Teste de aprovação 3, reprovado por nota. Teste de aprovação 4, também reprovado na prova final. Teste de aprovação 5, ele sendo aprovado. Observem que todos esses testes estão testando os limites, ou muito próximo dos limites, de acordo com a regra que foi estabelecida. Bom, para executar esse caso de teste, clico com o botão direito aqui em teste aluno, onde estão os casos de teste, Run as JUnit Test. Quando eu executo o JUnit, observe aqui que vai ser aberta uma paleta. Olha só, executou 5 testes, houve uma falha. 4 testes foram executados corretamente, mas o último teste, que era justamente o teste dele tirando 7, 7 e frequência 75, ele não foi aprovado. Ok? A gente já fez isso em sala, a gente já sabe por quê, mas eu vou rodar para vocês o teste de cobertura para vocês verem como é fácil identificar o porquê não foi executado. Há um erro no código-fonte. Tudo bem? Então, olha só, ele executa aqui e mostra para mim, ó, no verdinho e quando tem algum problema. Ok? Tem algum problema e a gente vai verificar. Só que para verificar, eu vou querer executar o teste de cobertura. Porque o teste de cobertura pode me dar uma dica do que deu errado, né? Então, vou mostrar para vocês um script ANT. Lembrando que o script ANT é um documento XML, como vocês estão vendo aqui, esse build.xml, e ele é uma ferramenta de integração contínua, de gerência de configuração. Ele vai, o que esse script que eu desenvolvi aqui ele está fazendo? Ele está compilando para mim o programa, executando o teste aluno no JUnit e verificando a cobertura desses casos de teste. É exatamente isso que ele está fazendo. Então ele faz isso automaticamente para mim.
ok? Defino algumas tarefas, algumas configuraçõezinhas, segue um padrão, ou seja, ele gera para mim os relatórios. O relatório do EMA, de teste de cobertura, são arquivos HTML, que aí eu vou mostrar para vocês que execução. Vou executar esse script aqui, ó. Então vou clicar com o botão direito no build XML, run as ant build. Ele vai executar, vai me mostrar aqui a saída, falou que o teste foi falho e gerou aqui para mim o relatório. Gerou dentro de EMA, relatório index.html, que é esse camarada aqui, ó, index.html. Então o NetBeans já é um navegador, né? Vou abrir aqui dentro, classe aluno, tá ok? Eu quero ver aluno.java, antes era o pacote, perdão. E aí vou procurar aqui calcular a aprovação. Calcular a aprovação dá 95% de cobertura, né? Ou seja, alguma coisa não foi coberta corretamente. Quando eu clico aqui, ó, o que foi coberto está em verde. O que não foi coberto está em vermelho. Então observem aqui que é um erro, porque esse return true nunca entrou. Por quê? A média não é maior que 7, é maior ou igual que 7. Daí o erro. Venho aqui em aluno, vou colocar maior ou igual que 7. Vou executar de novo os testes no meu JUnit. Vamos verificar, agora deu tudo verdinho, ó, ok? Porque foi todos aprovados. E vou executar novamente meu script ANT para poder gerar o relatório da ferramenta EMA. Beleza, gerou o relatório aqui. Vamos abrir o pacote, abrir a classe, procurar o calcular a aprovação e observem aí, tudo verdinho. Ou seja, consegui 100% de cobertura nesse meu algoritmo aqui. Tudo bem, pessoal? Me despeço aqui dessa primeira videoaula, espero que possa ter sido esclarecedora. Essas ferramentas são excelentes, são ferramentas top. Galera que faz uma abordagem de desenvolvimento dirigido a testes tem que utilizar essas ferramentas. Métodos ágeis, usa muito essas ferramentas. Teste todo automatizado. Isso garante uma qualidade melhor, uma maior manutenibilidade no meu sistema. E eu pensar em desenvolver um software correto. Tudo bem, pessoal? Daqui a pouco vai estar já disponível também a próxima videoaula, que aí eu vou mostrar tudo isso daqui no .NET e o teste funcional com a ferramenta Selenium, que eu vou mostrar para vocês. Tudo bem, pessoal? Um abraço e até mais.